Retomando nosso estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira, nós vamos iniciar hoje a segunda parte do livro, aqui pelo capítulo número 1, lembrando que nós fizemos na semana passada o capítulo número 14, concluindo toda a primeira parte, que foi psicografada pelo Valdo Vieira, e agora nós entramos na segunda parte psicografada pelo Chico. Isso traz para nós, a princípio, uma curiosidade, um aprendizado a respeito do fenômeno, da produção desse livro. Nós já estudamos no livro Evolução em Dois Mundos a alternância dos capítulos, ora mensagem de Chico, ora mensagem de Valdo Vieira, e agora nesse livro nós vemos aqui então, também nesse livro, agora o fenômeno em que a primeira parte é escrita por um médium e a segunda parte é escrita por outro médium, que era uma forma, não apenas de otimizar o trabalho para fazer com que o livro fosse publicado com mais rapidez, mas também para mostrar para nós a possibilidade de um espírito psicografando através de dois médiums diferentes, mantendo mantendo as mesmas características, porque muitas vezes um médium, de acordo com o grau de interferência que ele apresente na mensagem, ele vai ali incluindo os seus elementos pessoais e mudando um pouco o texto, mudando um pouco a forma de se expressar. E aqui no caso, com Valdo Vieira e o Chico, a gente via ali uma perfeita sintonia entre os dois médiums com André Luiz. Então só a título de curiosidade, levantando então essa questão. Nós vimos aqui então no nosso capítulo anterior, que Marita fugindo, então sim, a mesma coisa, sempre essa beleza, Didimo. Então nós vimos aqui Marita saindo daquele estabelecimento onde ela encontraria com o namorado, Deixa eu ver aqui rapidamente, acabei de ver aqui, me esqueci o nome dele, mas enfim, com o namorado. Mas aí então, o Cláudio acabou se apresentando, assediando-a daquela forma. Márcia flagrou naquela atitude, vendo ali toda aquela trama que se desenrolava, em que Márcia afirmou então que Cláudio era o pai legítimo de Marita, embora ele entendesse apenas como filha adotiva. E depois então Marita, saindo no desespero, procurou então ali cometer o suicídio através da ingestão daqueles medicamentos, que o farmacêutico, percebendo ali, a partir da intuição que recebeu do irmão Félix, viu que ela tentava realmente algo bastante negativo, que era o suicídio. Então ele deu ali medicamentos que eram leves, que não trariam para ela nenhum tipo de prejuízo. E ela, fugindo, ingeriu esse medicamento, acabou entrando naquele torpor, mas aí, sendo assediada por uma pessoa que caminhava ali pela rua, ela saiu no desespero, acabou entrando na rua, atravessando a rua perigosa, ali às 5 horas da manhã, e aí então ela foi atropelada, entrando num estado bastante crítico. Então foi nesse trecho que nós então paramos. O irmão Félix pediu para que André Luiz fosse até a residência dos Nogueira, para poder tomar alguma providência ali, para pedir algum tipo de auxílio, enquanto ele ficaria ficaria na assistência a Marita, que se encontrava ali caída no chão, mas que depois seria levada ao hospital. Então esse foi o trecho que nós vimos aqui no finalzinho. Então, o benfeitor, guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida, fixava os olhos nas alturas e, recolhido a profundo silêncio, parecia agora falar com o infinito. Então esse é o trecho que nós estudamos. Terminada a primeira parte, começando a segunda parte, dando continuidade na história, não mudando nada no teor aqui do relato, do relato não, da narrativa de André Luiz. Quase 5 da manhã, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras. Nós aqui, ele coloca, nos vimos, o André Luiz estava sozinho lá. A casa jazia quieta, peças mudas, silêncio.
Agitava-se, porém, Dona Márcia, sob a colcha leve, cansada de vigília. Varava a noite em aflição. Na penumbra do quarto apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva não voltara. Ansiosa, esperava que o dia se levantasse. Telefonaria para a residência dos Torres para saber do regresso de Marina. Se preciso, chamaria Teresópolis. Queria comunicar-se com alguém, desentranhar-se. Sentia medo, o coração palpitava a catástrofe. Consultei-a mentalmente procurando notícias de Cláudio. Alcancei-lhe a resposta inarticulada. Supondo reconsiderar os sucessos da noite, passou a lembrar-lhe o retorno, horas antes, totalmente embriagado. Chegara tateando paredes, esbarrando com os móveis, inferira que ele tentara afogar o remorso em copazes de uísque. Ouvira-lhe os vômitos, escutava-lhe as descomposturas à porta, mas trancara-se precavida. Carraspana e ressaca, né? Bebedeira e ressaca, rematando a criminosa aventura. Não desejava cenas. Então esse aqui é o cenário que André Luiz via naquele momento, né? No momento em que ele chegava até a residência, para ver ali, né, a Dona Márcia virando a noite, porque afinal de contas ela tinha flagrado Cláudio naquela tentativa de envolver Marita, né? Então vendo tudo aquilo e ela conhecedora da história e que Cláudio então era o pai legítimo de Marita, ela via ali não apenas o marido naquela posição, mas ela via o próprio pai envolvendo a filha. Então para ela foi realmente ali um choque muito grande, os pensamentos ali desarticulados e tudo. Algo interessante aqui que a gente vê que André Luiz, então, ele queria saber notícias de Cláudio. E para isso, então, como foi colocado, ele acabou transmitindo para ela pensamentos relacionados com aqueles eventos, fazendo com que ela, a partir daqueles estímulos, começasse a reconstruir aquela história, a reviver aquela história mentalmente, porque aí, então, no decorrer dessas lembranças, ele poderia ali, né, captar ali, perceber as informações que para ele era mais interessante. Então ela viria ali no caso, né, no momento em que Cláudio foi flagrado, no momento em que Márcia saiu de lá, em que Cláudio também saiu, o horário em que ele chegou em casa, nessas condições que ela está vendo agora. Então, enfim, né, acabou ali facilitando. E essa indução de pensamentos, de ideias, né, nós vimos aqui em outras passagens do livro, quando então o próprio André Luiz, querendo conhecer um pouco da história, né, dessas nossas personagens aqui, então, fazia com que eles mesmos se lembrassem das coisas. Então você joga aquela pequena semente, e aquela semente então, né, começa então a se desenvolver, e as ideias começam a se construir mentalmente. E aí, como nós falamos, esse é um recurso que não apenas os espíritos provocam, mas nós também, nas nossas próprias influências. É como se eu começasse, então, a contar para vocês determinadas histórias que todos nós temos conhecimento, para fazer com que vocês prestem atenção e comecem também a desenvolver ideias em torno delas. E essas ideias podem ser positivas ou negativas. Posso começar a falar aqui de passagens belas aqui do nosso grupo, da humanidade como um todo e tudo mais, mas eu posso também trazer tragédias. E aí, então nós vamos entrando, né, a todos aqueles que entram nessa mesma faixa vibratória, acaba também assimilando os sentimentos decorrentes dessas mesmas lembranças. Então isso pode acontecer positivamente como negativamente. Então, da mesma forma que André Luiz faz uma investigação, da mesma forma que nós temos os amigos espirituais que nos inspiram ideias nobres, ideias construtivas, assim como as influências negativas, em que espíritos procuram sempre instigar em nós aquele pessimismo, aquele derrotismo, fazer com que nós tenhamos o pensamento fixo num erro, num equívoco que nós tenhamos vivido, provocando em nós ali sentimentos da mesma natureza. Então, quer dizer, a gente vê que o mecanismo é o mesmo. O direcionamento que nós damos vai de acordo com o objetivo, com a intenção de cada um.
Aqui nesse caso, então, mais uma vez, André Luiz procurou, através desses pequenos estímulos, né, fazer com que aquela história toda da noite fosse rememorada por Dona Márcia, para que ele então conhecesse o paradeiro de Cláudio, já que o objetivo dele era exatamente ali trazer o pai de família para a assistência a Marita, que se encontrava naquele estado crítico no hospital. Né? Então, por isso, a gente viu aqui. Mas a gente lembra sempre que os nossos pensamentos, embora nós muitas vezes aceitemos essa indução, eles nos pertencem. E nós podemos dar continuidade naquelas ideias, como podemos interromper aquelas ideias. Bom dia, André. E aí, então, o André Luiz relata o seguinte para nós. Bom dia, Chaconete. Súbito, quebrou a linha de reflexões em que penetrara. Repeliu-me a influência, convicta de estar reafirmando para si mesma que atingira o ponto final da tolerância. Nada mais com Cláudio. Convertera a mágoa em nojo. Aspirava a nova atitude. Suspirava a desquitar-se, fugir. Deixamo-la engolfada nas alegações negativas, buscando o aposento dos fundos. Nogueira aí se despejara na cama de solteiro, completamente equipado, sem alijar nem mesmo o paletó. Estirava-se de lado, a expelir saliva grossa do canto da boca, ressonando tranquilo e com ele o vampirizador, relaxado sob os efeitos do álcool, ambos largados e embrutecidos. Né? Então, 2 pontos aqui. A gente viu aqui o momento em que Dona Márcia rompeu essa conexão com André Luiz. Porque ao mesmo tempo, né, que André Luiz procurava, né, inserir aquelas ideias de uma forma bastante sutil apenas para a investigação, para ela aquelas lembranças começavam também a provocar nela sentimentos, né, que eram sentimentos dolorosos. E desses sentimentos, então, ela já começou a trazer um planejamento de qual seria o seu próprio destino. Então ela deixou de seguir ali, né, a influência de André Luiz e começou a pensar por si mesma, dizendo, né, nada mais com Cláudio, converter a mágoa em nojo, aspirava a nova atitude e suspirava por desquitar-se, fugir. Então esse pensamento veio em decorrência, né, do estímulo que André Luiz acabou provocando. E aí depois, então, vendo que o objetivo tinha sido alcançado e deixando que ela ficasse ali envolvida pelas próprias ideias, e nesse caso, né, por ideias negativas, ele então seguiu ali encontrando Cláudio caído na cama, naquele quarto de solteiro, e nessas condições que nós vemos, né, chegando em casa embriagado, chegando em casa completamente ali, né, com as ideias desequilibradas, né, e como se não bastasse tudo isso, ainda tinha a presença de Moreira, que era o obsessor que o acompanhava ali o tempo todo, né, o vampirizador, como André Luiz coloca para nós. Demorava-me na inspeção, quando a campainha do telefone retiniu. Com certeza, irmão Félix obtivera meios de abrir-me alguma porta, a fim de que me fosse possível atuar favoravelmente. Imprescindível atacar o problema, advogar a proteção de que fora incumbido. Tornei à sala. Então o telefone tocou, né, nas primeiras horas da manhã, lá naquela residência. E isso tudo, então, né, como André Luiz colocou aqui, irmão Félix, lá com Marita, procurou envolver alguém que tivesse condições de ligar para a residência de Marita para transmitir ali a informação. Tornei à sala. Dona Márcia, em bebidol, punha o telefone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples repontou no auscultador. Estou falando com o seu Cláudio Nogueira? Na casa dele. Ele está? Dona Márcia reconhecia de todo impraticável o ensaio de qualquer conversação com o esposo, encornado àquela hora, e respondeu positiva. Não, não está. Então, vendo que era impossível, né, pensar que Cláudio teria condições de conversar com aquela pessoa ao telefone, ela mesma então assumiu, né, ali a conversa. Quero falar com ele ou com a madama.
A interlocutora, experiente demais em trotes e adestrada no jogo das conveniências sociais, pressupôs estar em contato com algum novo despropósito do marido e indagou prudente. Com quem estou falando? Com Zeca, lixeiro. Estou em Copacabana. Preciso dar notícias de um desastre. Que desastre? A senhora é a dona da casa? Não sou, mas trabalho aqui. Sou empregada. Dona Márcia receava cair em complicações, na hipótese de transpor as raias do anonimato. E, à vista disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou: os patrões estão ausentes, mas posso dar o recado. Olhe, gaguejou o informante, o caso é com Dona Marita, a moça da loja. Que há? Diga, por favor, que há? A senhora Nogueira sentiu-se traspassada de angústia, enquanto de minha parte concluía que Félix angariara o concurso de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia, preparando o terreno que me cabia encaminhar ao plantio da compaixão. Diga aos patrões que ela foi atropelada. Onde? Como? Quando? Bem, eu não sei como foi, mas vi que era ela. Agora? Há 1h30, há uma boa meia hora, aqui perto, na Avenida Atlântica. Está aí? Não está, a ambulância já levou. Mas o senhor tem certeza? Tenho toda certeza. Ela estava sem bolsa, ninguém a reconheceu. Mas eu conheço Dona Marita, foi sempre amiga de minha mulher, desde que veio para cá. Minha mulher é empregada no edifício da loja. Coitada de Dona Marita, moça tão boa. Ela é que conseguiu lugar para as minhas filhas na escola. Mas escute, Dona Márcia cortou as referências, terrivelmente chocada. Como está ela? Dizem que morreu. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudio abandonou o fone e afastou-se pálida. Arremessou-se à cama e agarrou a própria cabeça entre as mãos, julgando enlouquecer. Morta, Marita morta, refletiu atribulada. Recordou o traje que a própria pobre menina experimentara naquela noite, que o dia nascente esfumara, qual se expulsasse um pesadelo, e a mente divagou. Aracélia, a servidora e amiga, 20 anos antes, o suicídio. Agora a filha, na mesma tragédia, com o mesmo homem. De certo, Marita, envergonhada, procurara a morte. Inexperiente, sucumbira. Ajustava argumentos por dedução. Crescina, que era aquela senhora, né, que era dona daquele estabelecimento, Crescina falara-lhe de encontro com Gilberto. No entanto, apanhara Cláudio em desconcerto flagrante. Tudo indicava a intromissão dele em algum arranjo dos jovens para infligir à filha um imperdoável insulto. Indubitavelmente, a desventurada menina preferira morrer. Nesse entretempo, intervim. Assimilei-lhe os pensamentos de simpatia e fi-la meditar nas tribulações de Marita dentro da noite, esforçando-me por incliná-la à compaixão. Aqui nós vemos então André Luiz mais uma vez, agora acompanhando a ligação, e depois ali, né, a reação dela diante das notícias, inclinando-a à compaixão. Então, mais uma vez, a gente viu, né, aqui agora de uma forma bastante bem ilustrativa, né, a questão 459 do Livro dos Espíritos, né, que os Espíritos nos guiam muito mais do que nós imaginamos, né, nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. E aqui, então, tanto no início, na busca por informações, como agora, fazendo com que ela desenvolvesse esse sentimento de compaixão e, a partir desse sentimento, tomasse atitudes em benefício de Marita, nós vimos, então, ali a presença de um espírito influenciando o encarnado. Largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse, implorasse. Se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, que ela própria saísse à rua, procurasse a moça, telefonasse à polícia, refletisse nela como sendo sua própria filha, corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, inquirisse funcionários, ouvisse médicos, visitasse a morgue, né, o necrotério.
alguém auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe pusera nas mãos. Quem saberia? Talvez que ela ainda estivesse nas raias do fim, a esperar-lhe as mãos piedosas, como quem aguarda uma bênção. Dona Márcia ouviu mentalmente. Bom dia, Osmar. Ao recolher-me as sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério. Comoveu-se e chorou. Entretanto, a senhora Nogueira não era pessoa que renunciasse a peso e medida em matéria de questões sociais e domésticas. Reagiu para logo, crendo-se piegas. Não queria afundar-se em sentimentalismo, confessou, na suposição de que falava consigo mesma. Era necessário sopesar prós e contras. Bom dia, Maza. Aqui então André Luiz já começa a perceber que Dona Márcia já deu aquela, como se fosse aquela chacoalhada na cabeça, começando a trabalhar de uma forma mais prática, mais pragmática, mais calculista, para entender exatamente aquilo que aconteceu. E ela falava aqui, que ela não renunciaria, peso e medida, em matéria de questões sociais e domésticas. Ou seja, começou então a pensar no que isso traria de prejuízo para ela, para a família, essa notícia, esse escândalo. Então ela deixou aquele sentimentalismo de ficar ali jogada, desesperada, chorando, e começou agora a pensar de uma forma mais prática. Então era necessário sopesar prós e contras. Então ela começou ali a analisar a situação como um todo, pensando o que ela poderia fazer para minimizar os contra e aproveitar aquilo como benefício. Era a natureza dela. Então, por mais nós, espectadores, leitores aqui desse relato, dessa história, nos sensibilizemos com Marita, na prática dessas personagens, cada uma delas tem ali a sua própria natureza. Então eles viviam dessa forma, apesar do desespero todo, eles tinham ali aquela relação que foi sendo construída com o passar do tempo. Então, tirando aquele momento em que houve aquele abalo emocional, aquele choque, depois ali recobrando ali a sua normalidade, cada um começou então a dar continuidade nas suas próprias ideias. Foi o caso que aconteceu com Dona Márcia. Do pesar ao cálculo, mediram apenas alguns instantes. Efetivamente, lastimava Marita e enojava-se de Cláudio, monologou. Todavia era mãe. Nada de aliar-se ao destino da filha. Marina aprumava-se, ou seja, Marina já começava a se ajeitar na vida, então ela tinha que pensar na filha. Os Torres eram ricos, talvez riquíssimos, os Torres da família de Gilberto, de Dona Beatriz e tudo mais. O próprio Neves, que é ali o personagem inicial que nós tivemos contato, teve ali aquele grande patrimônio. Então, os Torres eram ricos, talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Assim que pudesse chamar o esposo a abrios, combinariam um plano certo. Levantariam a hipótese de acidente, inventariam versão plausível. Ela própria afirmaria que concedera à jovem permissão para pernoitar em casa de parente enfermo, recomendando-lhe o regresso tão cedo quanto fosse possível para a obtenção de notícia urgente. Indispensável maquinar situações, engenhar detalhes. Os chefes da loja, os amigos de Marita, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria atenção. Cabia-lhe preparar-se a fim de facear repórteres e fotógrafos. Pensou no modelo azul com que se apurava na representação a funerais e vasculhou a memória para saber onde colocara, distraída, os óculos escuros. Então aqui é interessante a gente ver a personalidade, os valores das pessoas, e nesse caso dela aqui, ela rapidamente já começou a analisar a situação
e ver ali de que forma que ela e a família se posicionariam diante das pessoas que gostariam de informações. Afinal de contas, aquele escândalo que foi a causa dessa tragédia toda jamais poderia se tornar público. Então teriam que construir uma história para poder fazer com que todos vissem ali uma fatalidade apenas, né, e não uma tragédia como aconteceu. E aí a gente vê, né, só para a gente lembrar aqui, né, aquilo que é chamado de máscaras sociais. Algumas máscaras são bastante feias, né, mas são bastante práticas, né, para o mundo que nós vivemos. E essa vem a grande decepção dos espíritos, então, que ao desencarnarem, né, nós ao desencarnarmos, vamos nos deparar com uma realidade em que essa máscara já não funciona mais. Em que as nossas ideias, os nossos valores serão mostrados exatamente na nossa própria aparência. Diferentemente aqui do mundo físico, quando nós podemos então aqui, né, usar, né, os figurinos, as maquiagens, as produções, né, para mascarar aquilo que nós trazemos interiormente. Como espíritos, nós simplesmente, né, nos tornamos transparentes, mostrando exatamente ali quem nós somos. Então essa é a diferença que nós temos no mundo físico para o mundo espiritual. E aí nós vamos encontrar aqui que enquanto nós nos iludimos aqui no mundo físico, a certeza da frustração, da decepção no mundo espiritual é certa, porque lá por mais que nós tentemos, né, dissimular a nossa natureza, vai ser inútil. Aqui me veio a lembrança daquela personagem que nós estudamos lá em Nosso Lar, que era aquela mulher que tentava, né, passar por um dos portões de Nosso Lar, e ela tinha sido uma enfermeira responsável pela prática de muitos abortos. E aí então ela pediu, né, permissão para poder entrar, para receber o auxílio e tudo mais, né, com aquela voz humilde, aquela voz tranquila, calma, né, mas que perispiritualmente ela mostrava claramente ali qual era a sua história. E aí então, diante da negativa que ela recebeu, daquele que era o segurança daquela entrada, ela rapidamente ali explodiu, né, na sua personalidade e mostrou de fato quem era. Então, é possível detectar quem nós somos apenas pela nossa própria aparência, já que é o nosso pensamento que molda, né, o nosso corpo fluídico. Então não há como esconder, não há como a gente querer mascarar tudo isso. A densidade, as marcas, as características, tudo isso, né, é mostrado, né, na nossa própria aparência. Angelina colocou: necessário se faz que as atitudes sejam voltadas para a verdade, né? De fato, né, Angelina? Então, aqui a gente vai ver exatamente isso, né? Que é necessário que nós trabalhemos intensamente para vivermos cada vez mais afinados com essas leis morais que regem nossas vidas, né? Então nós temos um trabalho muito grande ainda para fazer, mas mais uma vez, como nós conversamos ontem, né, a nossa a condição de aprendizes hoje desses ensinamentos que vêm do plano espiritual é para nós um passo significativo, de termos pelo menos um entendimento básico, a noção dessa realidade. Enquanto que nós vemos no mundo hoje, né, as aparências que acabam determinando a posição de cada pessoa. Então são aparências, são títulos, posições, e na verdade nós somos aquilo que somos, né? Então, quanto mais verdadeiros nós nos tornamos, maior, né, é a tranquilidade em nossas consciências quando retornarmos a esse plano de verdades, digamos assim, né? Então aqui a gente vê, né, o que é essa simples aparência, né? Então ela procurava uma roupa, ela procurava óculos escuros, né, de acordo com as ocasiões sociais aqui do nosso mundo físico. Quando amanhã se adiantasse, despertaria o esposo com vista ao ajuste. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história convinhável ao público em função da felicidade e do futuro de Marina. Se a outra estava morta, para que se preocupar? Importava-lhe agora a filha, somente a filha. E depois que a filha se casasse, nada de Cláudio. Não se sentia inútil, mas andava cansada de dar no batente, suportando inibições e contrariedades
por um esposo que desde muito se lhe fizera detestável. Não se escravizaria. Recebera um convite de Selma, companheira de infância, para negócio que considerava lucrativo na Lapa. Na frente um café, acompanhado de aperitivos e guloseimas, e nos fundos quartos de aluguel. Reconhecendo que Dona Márcia se imobilizava, mentalmente, entre digressões esconsas, entre aquelas ideias escondidas e tudo mais, tornamos a presença de Félix para a obtenção de roteiros preciosos, ou roteiros precisos. Acomodada num leito de emergência, Marita figurava-se em coma. Bom dia, Andréa. Félix, então André Luiz já estava lá no hospital, junto com Félix, para quem então ele transmitia todos os recados ali, atualizando da realidade que foi encontrada lá na família Nogueira, na residência da família Nogueira. Félix, assistido agora por 2 médicos desencarnados, em serviço na grande instituição socorrista, se mantinha sereno, apesar da tristeza que lhe velava o semblante. Acolheu-me paciente, ouviu-me. De posse das informações de que me fizera mensageiro, recomendou-me esperá-lo alguns instantes. Sairíamos à cata de reforço. Enquanto isso, auscultei a jovem acidentada, que jazia inconsciente em terrível depressão. Escassas reações nos centros nervosos, anoxemia, ou seja, pouco oxigênio no sangue, sensíveis alterações nos capilares, lesões no peritônio, aquela membrana que envolve o nosso abdômen. Os esfíncteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Aqui é um relato que André Luiz traz, que ele é bastante comum em pacientes comatosos, em pacientes nessa condição de absoluta inconsciência, porque o corpo continua funcionando, então as roupas ficam sujas de fezes, urina, muitas vezes secreções das narinas e tudo mais, então isso acaba acontecendo, e foi esse o quadro que foi visto ali, naquele hospital. Félix mobilizou as providências cabíveis e rogou aos colegas desencarnados nos substituíssem por instantes. Demandamos a residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor, em silêncio, adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência, que eu consegui apenas depois de paciente elaboração mental, obtinha a Félix com esforço ligeiro. Rápidos momentos e imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório. O instrutor assumira as características de um homem vulgar. Então foi mais ou menos aquilo que André Luiz relatou quando ele fez aquela visita ao apartamento de Cláudio, quando ele então mudou a densidade do seu perispírito para poder conversar com aqueles obsessores que lá se encontravam. Naquele caso, um obsessor apenas, que era o Moreira, enquanto que o outro continuava ali fazendo os seus passeios, fazendo as suas atividades ali. Ainda que sejam atividades, ainda que fossem atividades viciosas e tudo mais. Mas André Luiz, então, ele passou por esse processo. E o que ele notou aqui foi que o irmão Félix também fez a mesma coisa. Mudou as características do perispírito, se transformou naquele homem vulgar, aquele perispírito denso, manchado, vamos dizer assim, sujo, para se mostrar como um homem comum. Mas o processo em si, o que André Luiz observou foi que isso aconteceu de um modo muito rápido, enquanto que para ele, André Luiz, as coisas aconteceram de um modo muito demorado, porque ele foi se esforçando para que aquilo fosse se modificando, enquanto o irmão Félix fez isso com rapidez, ou seja, ele tinha um domínio dessa técnica para poder ali utilizá-la de acordo com as necessidades e com as urgências também. Por que a transformação? André respondeu, assimilando-me os pensamentos. Ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você é também médico
e não ignora que, em certas ocasiões, é imperioso pedir remédio ao piriteiro. Né? O piriteiro é uma... Eu tive que pesquisar esse nome. Bom dia, embaixador. Ele é uma planta que tem espinhos, né? Então, em certas ocasiões, você tem que pedir ajuda até mesmo para o espinheiro. Né? Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando. E aqui, quando ele fala feriram amando, tem uma mensagem, eu podia ter pesquisado antes para trazer para vocês aqui na íntegra, mas eu acabei me esquecendo. Esquecendo não, pensei nisso agora. Tem uma mensagem do Chico que ele fala sobre o amor. E o amor da forma como ele se apresenta nas suas mais diversas características. Então, por exemplo, né, o ciúme é o amor adoecido, né, o ódio é o amor adoecido, o ciúme é o amor desequilibrado. Então ele vai trazendo o amor nas suas diversas formas distorcidas ou de entendimento distorcido, que acaba depois resultando, né, nesses sentimentos inferiores que nós ainda temos. Então aqui quando ele fala que a Marita foi ferida por muito ser amada, é exatamente aquele amor desequilibrado, aquele sentimento que Cláudio trazia por ela, assim como também o próprio Moreiro, o obsessor, também tinha sentimentos por ela, já que ambos trabalharam juntos naquela simbiose para envolvê-la. E aí então, né, a gente vê que os dois tinham sentimentos por ela. Só que era um sentimento de posse, era um sentimento egoísta, era um sentimento vicioso, mas era feito em nome do amor. A gente tem, né, uma frase muito clássica aqui no Brasil, né, da década de 1970, se eu não me engano, né, de um homem que matou a esposa porque muito a amava. Aí ficou aquela frase clássica, né? Quem ama não mata. E ele alegava, né, na sua defesa, que ele matou porque ele amava muito a esposa. E a gente vai dizer, mas aquilo não é amor. Aí, de acordo com aquilo que o Chico trouxe para nós, sim, é um tipo de amor. É uma face do amor, mas é um amor bastante desequilibrado. Da mesma forma que nós aqui chegamos a estudar sobre isso há um tempo atrás, nós temos aqui o entendimento do amor e da felicidade. E da caridade também. Só que são três elementos importantes, né, valiosos para todos nós, mas que nós vivemos ainda de uma forma bastante parcial. Então, por exemplo, eu tenho amor pelas pessoas. Mas por que pessoas eu tenho amor? Tá ali, obrigado, Didima. Deixa eu pegar aqui rapidamente a Didima achou. Eu vou clicar e vou ler para vocês aqui, depois eu concluo meu raciocínio. Obrigado, querida. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Aqui. Só um instantinho. Que vale a pena ler, que ele é muito bacana, né? Tá aqui, ó. O amor, Chico Xavier. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas. Alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra, em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se aflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece.
A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. Né? Então daqui depois ele continua, né, com... Deixa eu pegar mais aqui. Ele diz ainda assim: e a religião da vida, a base do estímulo, e a força é a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retira a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra, em busca da perfeição do infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. Então aqui uma mensagem, né, falando à Terra, né, de espíritos diversos, né, Beli, eu acho linda essa mensagem. Fazia tempo, né, obrigado de novo, Didima. Fazia tempo que eu não a lia, né, mas eu lembro que quando eu fiz essa leitura, eu comecei exatamente a ver, né, o amor nas suas facetas, né, muitas vezes infantis, primitivas, embrutecidas, desequilibradas, até que ele vai então alcançando esse processo de amadurecimento, de depuração, de purificação. Então, isso vai exatamente ao encontro, né, dessa passagem que André Luiz coloca, né, de Irmão Félix, né, chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando. Então, fizeram aquilo tudo por amor? Sim, fizeram. Mas qual era exatamente ali a característica desse amor? Era esse amor doentio, esse amor desequilibrado. Então, como eu dizia para vocês, né, a gente tem, então, eu sempre gosto de destacar essas três virtudes, esses sentimentos, né? O sentimento de caridade, da felicidade e do amor. Todos nós procuramos ser caridosos, mas a nossa prática de caridade é uma prática bastante tendenciosa. Nós fazemos a caridade para aqueles por quem nós temos simpatia. Aqueles por quem nós não temos simpatia, a caridade já não cabe. Então a gente vê que não é aquele amor incondicional que Jesus apresentava para nós. O próprio amor que nós temos, o nosso amor é muito maior por aqueles com quem nós temos afinidade, aqueles de quem nós gostamos, que gostam de nós. Aqueles que nós não gostamos, nós não queremos nada muitas vezes. A indiferença é a nossa maior resposta. Quando nós não desejamos exatamente que eles sofram, que eles se machuquem, que eles caiam, mas nós desejamos amar e ser amados. E a caridade da mesma forma. A caridade para nós, ela ainda traz, né, as tendências, os interesses individuais, não é uma caridade universal. E a felicidade, como eu dizia para vocês também, é aquele sentimento em que nós desejamos muito mais os prazeres da vida do que o sentimento de felicidade que diz respeito ao espírito. Então, o que é felicidade para nós? Ganhar na loteria, estar num lugar que nos traz ali alegrias, prazeres, ter aquele conforto material, tudo para nós é felicidade. Mas no momento em que um desses elementos sai da nossa vida, se eu tenho uma estabilidade financeira, eu estou feliz. Se eu perco essa estabilidade financeira, eu deixo de ser feliz. Ou seja, na verdade, eu nunca fui feliz. O que ela me trouxe foi segurança, conforto, estabilidade e tudo mais. Então isso mostra que esses são os propósitos. Nós nos tornarmos puramente caridosos, puramente felizes e puramente amorosos. Mas até que nós cheguemos nesse ponto, nós vamos ainda viver, né, essas primeiras ideias, ainda que sejam tão distorcidas, mas é o começo. Para que a gente possa chegar na condição mais pura, nós temos que passar pelas impurezas. É aquele diamante, né, que ele sai então da terra, e aí então ele sai sujo, quebrado, com pedras encrostadas, e aí então ele vai passando por aquela lapidação, aquela escultura, até que ele se torne realmente aquela pedra reluzente e pura. Mas para isso ele saiu da terra suja. Então esses sentimentos, esses valores, vão também se iniciar de uma forma impura
pelo fato de nós ainda termos essa nossa imaturidade de compreensão. Os nossos valores, nós temos valores nobres. Nós temos a paciência, nós temos a tolerância, nós temos a indulgência, nós temos a humildade, sim, nós temos tudo isso. Mas de uma forma ainda germinativa. Ela está começando a aparecer. E para isso ela vai funcionar numa hora, não vai funcionar em outra. Faz parte do processo de desenvolvimento. Temos que ter paciência. A Angelina colocou: a felicidade é algo que nos permite o equilíbrio aqui e do outro lado. E a gente vem construindo essa felicidade, né? Então a gente sempre lembra, né, aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz que a felicidade não é desse mundo, né, mas na verdade é aqui que ela começa a ser construída. Ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo desenvolvida. Nós vamos vivendo experiências em nossas vidas que vão trazendo em nós, vão fazendo com que se aflore em nós, germine dentro de nós, né, antes para depois aflorar, esse sentimento de felicidade. Por exemplo, né, quando nós temos uma conquista que é nobre, de trabalho, uma experiência em família, uma conquista pessoal, ou a vivência de uma experiência que nos traz esse sentimento, essa é a felicidade. Só que é aquela pedra, aquela pequena pedra preciosa lançada no meio do barro. Muitas vezes ela fica encoberta, muitas vezes ela brilha um pouquinho. Então, até que ela se depure totalmente, né, nós temos que aguardar o nosso amadurecimento. E não apenas aguardar, né, mas trabalhar intensamente para que esse amadurecimento chegue. E ele vai chegar cada vez mais rápido quanto maiores forem os nossos esforços. Então isso faz parte desse processo de desenvolvimento para todos nós. E já que nós temos essa consciência, precisamos trabalhar intensamente para que isso aconteça com mais rapidez. Como eu falei com vocês ontem, num outro contexto, né? O Geraldo Vandré dizia, né, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? Então, se nós, né, para alcançarmos a felicidade, nós temos que trabalhar e construir a nossa felicidade. E não esperar que ela apareça como consequência. Nós temos que trabalhar para poder alcançá-la. Mas vamos em frente. Né? E, na verdade, a gente lembra também aquela passagem de Gandhi, que diz que a felicidade não há caminho para a felicidade. Né? A felicidade é o próprio caminho. Então, portanto, né, nós temos que trabalhar nesse caminho, vivendo dia após dia, ação após ação, para poder fazer com que alcancemos, de fato, esse estado tão nobre. Mas, enfim, voltando então aqui para esse ponto, foi ele que gerou para nós todo esse raciocínio, chegou a hora de esmolar para que, para ela, o socorro dos que a feriram amando. Foi por amor, mas um amor desequilibrado. A Didima colocou, né, conseguimos passar por uma doença e a cura acontecerá. É o tipo de réplica, né? Exatamente. É a lei da compensação. Né? A voz do amigo carregava-se de pesar. Contudo, não nos era possível comentar a filosofia que enunciava, de vez que atingíramos o prédio em que se dependurava o ninho dos nogueiras, banhados pelo sol recém-vindo. Aqui a gente tira uma onda com o André Luiz, né? Quando ele coloca, né, a voz do amigo carregava-se de pesar. Contudo, não nos era possível comentar a filosofia que enunciava. E foi exatamente o que nós comentamos agora. Né? Como André Luiz não teve tempo de comentar essa filosofia desse amor distorcido, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, ainda que de uma forma bastante superficial. Né? Mas exatamente isso, né? A gente pega esse trechinho e a gente vê como isso é profundo, como isso é filosófico diante dessa filosofia da vida, de falarmos sobre o amor, inclusive esse amor distorcido. Até os homens mais cruéis do mundo erram por amor. Só que esse amor ainda tão restrito, tão limitado, tão desequilibrado. Subimos. Qual aconteceu comigo na véspera? O instrutor bateu a porta semicerrada. Após reiterados chamamentos, Moreira, que era ali o espírito obsessor, né, veio atender, como qualquer ser humano estremunhado. Não me via, porquanto de tempo não dispusera eu para a metamorfose necessária,
mas renteando com Félix, desenrolou comprida fieira de insultos que o benfeitor recebeu com humildade. Quando terminou, algo desenchabido pela ausência de qualquer resposta que lhe alimentasse a ira gratuita, Félix comunicou-lhe o acidente. Sabia-o interessado na proteção da moça, rogava-lhe amparo. Diante da incredulidade com que era acolhido, solicitou-lhe fizesse a gentileza de verificar se a menina amanhecera no lar. Então aqui, André Luiz, então, ele relata para nós a mesma experiência que ele mesmo vivenciou. Porque ele começou então a envolver Moreira na sua conversa. Quando ele então pediu para entrar no apartamento, aí Moreira então se tornou aquele possessor, né? aquele homem possessivo daquele local, dizendo que ali só pertencia a ele, que tinha que expulsar e coisa e tal. Aqui a recepção foi a mesma. Aquela recepção com agressividade, com insultos e tudo mais, mas irmão Félix, dentro da sua experiência, contornou muito bem essa situação e até chegar o momento em que ele deu a notícia, trazendo ali a grande preocupação que os movia para buscar essa ajuda. André colocou, né, toda vez que se fala em amor para mim, lembro do amor de uma mãe por um filho assassino. Né? Pois é, eu acho que é o símbolo mais representativo desse amor incondicional. Né? E é o que a gente tinha falado, né, quando a gente, naquela imagem daqui da penitenciária de São Paulo, no Carandiru, né, quando nós passávamos de metrô ali em cima, o metrô passava bem em frente, aí nos fins de semana a gente via aquela fileira de gente para poder fazer visitações aos presos, né, muitas vezes presos ali em condições perigosas, né, e a gente via ali a grande maioria era feita de senhoras, aquelas senhoras que traziam sacolas, que traziam mantimentos, roupas para os filhos que estavam presos. Né, e pouquíssimos homens, um ou outro ali que aparecia, mas a grande maioria era de mulher. Exatamente isso, né, esse amor incondicional. Feito então aqui esse primeiro contato, né, o Moreira então recebeu essa notícia e diz aqui André Luiz: Moreira correu ao interior e voltou, coçando a cabeça. Sim, atenderia ao apelo, mas não despertaria o dono da casa enquanto não averiguasse a realidade. Então aqui o quadro aqui que André Luiz relata é como se irmão Félix falasse que Marita tinha se acidentado, o Moreira, sendo ali aquele espírito incrédulo, né, achando que aquilo era mentira, e aí então o irmão Félix falou, então vai lá e confere para ver se ela está aí. Aí ele foi até o quarto, olhou, não estava, voltou com a cabeça coçando e falou, bom, então vamos ver para ver se isso é verdade mesmo. Carrancudo ladeou o instrutor, sem dizer palavra, do Flamengo ao estabelecimento de socorro público. Mas, topando a moça, entregue à miserabilidade orgânica, o peito se lhe explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante à rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Rodou sobre os calcanhares e arrancou-se qual flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito ajuizar, Marita conseguira pequena moratória. Então a gente lembra que a moratória é o adiamento da execução daquela situação. Né? Então, se ela estava para desencarnar, foi concedido a ela ali uma pequena extensão de vida física até que algumas coisas fossem ajustadas. Né? Até mesmo Cláudio, ou melhor, até mesmo o irmão Félix, anteriormente ele tinha feito esse pedido numa prece para que ela demorasse-se um pouco mais no corpo físico, para que o espírito se preparasse para desencarnar. Porque, do contrário, se ela desencarnasse daquela forma, tão perturbada, certamente seria para ela uma condição de muito sofrimento. Porque ela não apenas desencarnaria tomada pelo espanto, pelo susto do acidente, mas aquelas imagens da experiência que ela vivenciou, da frustração com Cláudio, da frustração com... Me esqueço o nome desse rapaz. Será o Benedito? Deixa eu pegar aqui o nome dele de novo. É Gustavo o nome dele?
Me esqueço sempre o nome desse rapaz. Peraí. Gilberto. Isso, obrigado, André. Então, a frustração com o Gilberto, né, a situação com o Cláudio, o desprezo que ela recebia da mãe e da irmã, né, então tudo isso muito vivo na memória dela. Então é como a gente sempre coloca, né, a visão que muitas vezes nós temos do processo de desencarnação, seja ele uma desencarnação natural, seja ele uma desencarnação, por exemplo, numa situação de violência ou numa situação de suicídio, por exemplo, a ideia que nós temos é apenas o processo da morte. Mas a gente se lembra muito pouco do estado consciencial daquela pessoa. No caso, por exemplo, do suicídio, né, a gente lembra que, lendo Memórias de um Suicida, a imagem que nós guardamos é ali do início do livro, quando fala, né, dele desencarnar, dele estar cego, de tatear túmulos, dele sentir todo aquele efeito, dele se encontrar naquele vale dos suicidas, vendo espíritos ali que perispiritualmente lesionados gritavam, gemiam de dor e tudo mais. Então a imagem que nós temos do livro é o início, mas os capítulos que vêm depois vão mostrando para nós que esses espíritos estavam ali sofrendo muito mais pelos dramas de consciência do que pelo processo de desencarnação em si. Ele não vai pensar, por exemplo, que no caso do Camilo, né, do Camilo Cândido Botelho, que ele deu um tiro no ouvido. Ele vai se lembrar da humilhação que ele teve, da cegueira que o acometeu, da pobreza, da miséria. Aqueles outros colegas de internação deles, que um cometeu suicídio, o outro se envenenando, o outro se jogando, o outro utilizando ali, né, uma arma de fogo, né, na verdade eles ficavam pensando, né, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz da minha vida. Então, na verdade, o ponto central é o drama de consciência. E a forma como eles desencarnaram vem potencializar esse sofrimento. Eis aí, então, o detalhe que a gente acaba observando numa situação como essa, né? Então, o que foi colocado para nós aqui? Dessa pequena moratória que Marita, então, recebeu para poder ficar um pouco mais de tempo, aquilo que o irmão Félix tinha falado sobre prepará-la para isso. E essa preparação significa fazer com que ela compreenda seu novo estado, procurar trabalhar para poder conciliar as pessoas, né, envolvidas naquela trama toda, porque Cláudio, por exemplo, como o André Luiz relata aqui, irmão Félix explicou que Cláudio não tardaria. Então Cláudio ele compareceria naquele local, agora muito mais com um sentimento paternal do que com um sentimento de homem que ele tinha anteriormente. E com esse sentimento paternal ele procuraria se conciliar afetivamente com ela, e ela, com essa moratória, ainda que não tivesse consciência, poderia, por exemplo, assimilar esse pedido de perdão e tudo mais, a mãe também ali estando próxima. Então, esse tipo de proximidade entre as pessoas, nesse momento final, é um processo importante. E é por isso que a gente vê muitas vezes pessoas à beira da desencarnação, quando se tornam ali mais vulneráveis, a família começa a se aproximar, muitas vezes naquele momento particular, palavras são ditas, lembranças são trabalhadas, para que quando o espírito desencarna, ele desencarna com o coração mais leve. Né? Porque essa vulnerabilidade que é apresentada nos sensibiliza. Então é aquele carinho, é aquela proximidade, é aquela atenção que geralmente não é feita, não é oferecido nas condições normais da vida comum das pessoas. Então esse momento final de aproximação faz parte desse processo, digamos, terapêutico, em que o espírito é preparado para desencarnar, assim como as pessoas que ficaram também estão se preparando para isso, naqueles momentos de conflito. Então esse momento de despedida é um momento importante. Então foi essa moratória que nós vimos aqui. Mais alguns dias no corpo amarfanhado, de 15 a 20 no máximo. Tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado. Desorganizara-se. Dentro de algumas horas,
A moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente. Entretanto, não mais contaria com o centro da fala. Naquele estado, aditou ele, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda, mas o peritônio sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos, por maior que fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido aos superiores espirituais que haviam advogado a pequena dilatação, dilatação do tempo. As horas finais ser-lhe-iam preciosas. Desfrutaria o ensejo de aprontar-se para a renovação, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem caminhos. Arrancava-lhe o otimismo comovidamente. Arrecadava-lhe o otimismo comovidamente. Então a gente vê, que esse trabalho que foi feito para que Marita continuasse ainda mais alguns dias tinha ali um objetivo muito importante. Então aquela desencarnação súbita, certamente a forma como cada espírito desencarna tem ali o seu motivo. Há aqueles que desencarnam com mais tranquilidade, há aqueles que desencarnam com violência, há aqueles que são amparados no momento final, há aqueles que são esquecidos. Então, até mesmo nesse processo de desencarnação, que é um momento capital na nossa vida, assim como a reencarnação também o é, mas a desencarnação nesse caso, ela é um momento tão importante que o espírito, dependendo da forma como ele desencarna, ele vai se encontrar no plano espiritual em maior ou menor sofrimento. Nesse caso, nós vimos que a intercessão de irmão Félix, assim como o próprio merecimento de Marita, fizeram com que ela tivesse esses momentos de preparação antes de chegar ao mundo espiritual. Vemos o quão valioso esse momento é. Didima colocou, caso de reflexão profunda contra a eutanásia. Então a gente viu, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso, sobre essa antecipação da morte, e o efeito que isso provoca. Então o suicídio, a eutanásia, a pena de morte, que são três formas de desencarnação que acabam violando as leis de Deus, provocando um efeito no próprio indivíduo, como também naqueles que estão próximos, aqueles que são responsáveis de alguma forma por essa desencarnação. Transcorridos pouco mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médicos que se lhe afeiçoara à família e que conhecia Marita, desde muito deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob a pressão de Moreira e interrogada pelo marido, liberara as informações de que dispunha. O facultativo é médico, O facultativo, recém-chegado, deixou o bancário no vestíbulo para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providências junto aos colegas para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. E depois de ligações telefônicas no preparo da instalação necessária, determinou as medidas inadiáveis: que limpasse Marita, que se lhe purificasse o ambiente, que mesmo acreditada em coma fosse tratada com o máximo apreço. Então a gente lembra daquela condição em que ela se encontrava fisicamente, E André Luiz ressalta: seja dito, no entanto, que não se registrara ali qualquer desleixo. As condições precárias da moça exigiam repouso, quietação. Justo observá-la antes de qualquer alteração suscetível de agravar-lhe os constrangimentos. Então, o quadro que ela apresentava ali da aparência dela, estando suja, estando ainda ali com um pouco de sangue, ensanguentada, por causa do acidente, na verdade não era um desleixo, mas ela necessitava ficar em repouso para que ela ficasse em observação, porque qualquer tipo de mobilização naquele momento, sem conhecer a realidade física dela, poderia agravar a situação. Então André Luiz chama a atenção que os profissionais ali estavam bastante atentos às necessidades dela. Com efeito, iniciada a laboriosa remoção
que Cláudio e Moreira seguiram, de longe, a cabeça pendida para trás impeliu o sangue a movimento retrógrado e surgiu a possibilidade de asfixia. Então, do modo como ela foi removida ali, poderia agravar, né? Porque o sangue começou então a voltar, ela poderia aspirar, fazer uma broncoaspiração ali, trazer um agravamento na condição dela. Félix controlou quanto pôde as mãos dos condutores e tão logo a vimos ajustada em novo leito, valei-me do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Olha que interessante, André Luiz vai relatar aqui agora esse socorro médico de profundidade. Então a gente vê, socorro magnético de profundidade. Então ele vai falar para nós aqui de um tipo de aplicação fluídica que os espíritos fazem, de profundidade, ou seja, para situações mais críticas. Então, da mesma forma que nós vamos encontrar um trabalho de passes num centro espírita, é muito diferente do que acontece, por exemplo, um trabalho de passes em que acontece em situações de grande emergência, de grande gravidade. Então aqui ele vai relatar para nós exatamente essa ação. E ele coloca: sentei-me, antes disso, deixa eu ler aqui, Dudu coloca para nós aqui, muito obrigado pela colaboração, queridos amigos. Ele diz assim, antes de André Luiz relatar para nós, né, a técnica dele. Na proximidade da partida do seu corpo espiritual para o retorno à pátria, ao seu lar, será sempre a luz que se acenderá nesse espírito, que cumpriu mais uma vez a sua tarefa de mostrar no seu orbe terreno, para o que tudo fosse a melhor forma de aprendizado, em que esse espírito agora teria a chance de reaver processos de um passado que aos poucos irá trazendo a melhora com certeza. E assim, de vidas em vidas, tudo vai se adornando e trazendo uma melhora bem acentuada nesse corpo mental, que só levou coisas pesadas do passado e que agora isso tudo será diluído com grandes ganhos existenciais em suas vidas futuras. Então, olha só, nessa proximidade, nesses momentos finais, vem ali aquelas reflexões. Então é aquela frase clássica, né? Um filme passou na minha mente no momento da desencarnação. E qual é o conteúdo desse filme? Exatamente a sua própria história. Às vezes um filme de terror, às vezes um filme de drama, às vezes um filme romântico, um filme de alegria, cada um ali trazendo a sua própria história. E isso é parte desse processo de reflexão, que ali antecede o espírito no retorno ao mundo espiritual, à nossa verdadeira pátria, e ali então o espírito começa a fazer esse trabalho. Então é colocado para nós, que esse corpo mental ele vai passando por esses processos de transformação. Então, assim, o auxílio vem, mas a gente pode dizer que o ponto principal é aquilo que o próprio indivíduo cria no seu mundo interior. Então vem ali as suas ações, as suas escolhas, os seus valores, as suas ideias. Esse será exatamente ali o combustível que vai fazer com que ele chegue no mundo espiritual de um modo mais harmonizado ou de um modo mais desequilibrado. Mas é parte desse processo, Então, essa reencarnação em que ele desencarna nessa condição de perturbação, de sofrimento, é apenas uma etapa das tantas e tantas e tantas etapas que ele vem vivenciando no decorrer da sua existência. E a tendência é, que a cada reencarnação ele se apresente numa condição melhor. O que nós vamos analisar esse tempo vai ser prolongado, vai demorar muito para que ele alcance essa harmonização, ou vai ser algo muito rápido, que ele já começa a trabalhar positivamente pelo seu progresso. E por isso que nós falamos, a educação do espírito, a educação da morte, a educação da verdadeira vida é para nós algo muito valioso. Por isso, então, essa oportunidade que nós temos hoje de trilharmos esse caminho que a doutrina espírita nos apresenta, fazendo com que nós entendamos os ensinamentos de Jesus. Lembrando que os ensinamentos de Jesus não devem ser compreendidos como um ensinamento religioso, mas é aquela cartilha moral assertiva que vai fazer com que nós, de fato, cresçamos espiritualmente. E a doutrina espírita traz para nós essa interpretação, fazendo com que nós vejamos, através da filosofia, através da ciência, através dos valores da fé,
né, que nós desenvolvemos, fazendo com que nós tenhamos uma caminhada muito mais segura, que é o que a gente sempre tem falado. Então, quantas e quantas pessoas desencarnam nesse exato momento que nós estamos conversando, chegando ao mundo espiritual absolutamente alheios a essa realidade. E quão poucos são aqueles que desencarnam conscientes e lúcidos dessa nova realidade, porque fizeram um bom trabalho de transformação. Né? Então, obrigado mais uma vez pela colocação aqui para nós. A Angelina colocou, lembrei de um frei amigo que desencarnou há um mês com Covid. No dia do seu desencarne, 14 horas, escreveu uma mensagem. Às 17 desencarnou, 31 anos, abdicou de todos os bens materiais, né? Feliz daqueles que desencarnam com essa consciência. Né? Muito bacana mesmo. Só um instantinho, pessoal. Tá, então, estamos acabando. Deixa eu correr aqui. Falta só mais uma página. Então, André Luiz falava aqui para nós do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Sentei-me de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo-o no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui por adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentes quando a criatura retida no envoltório físico se mostra nos últimos lances da resistência. Olha que interessante isso aqui que o André Luiz relatou. Naquele momento em que o indivíduo está prestes a desencarnar, os espíritos então podem ter essa adição de força através ali, né, envolvendo no meu próprio hálito. Nós não temos aqui, claro, né, uma descrição dessa técnica exatamente, mas André Luiz mostra que é como se fosse uma transfusão fluídico-magnética que ele faz dele próprio para aquele indivíduo, fazendo com que ele, então, tenha ali aquela carga energética momentânea naquele momento final. Não temos ali, por exemplo, né, aquela chamada melhora da morte. Eu me recordo, né? Não, pois é, não é o sopro, Andréia, porque o sopro ele é feito por nós encarnados. Eu também pensei nisso. Mas no caso aqui de André Luiz, ele fala de fluido mesmo, né? Então ele provavelmente ali envolveu-a com o seu corpo perispiritual, e ali então ele fez, né, naquela mentalização, um direcionamento mais concentrado, né, dessa transfusão de fluido. Então talvez seja isso, né? E aqui então, como a gente colocou, como eu comentei com vocês, eu me recordo, né, que trabalhando em UTI nós tivemos alguns casos de pacientes que estavam ali, alguns desenganados, outros que desencarnariam de um modo súbito, né, sem esperar, mas que mostravam uma melhora assim surpreendente. Um paciente em coma, entubado, de repente ele começou a gesticular e conversar com sinais de mão, assim fazendo gestos para a esposa, a família toda ali bastante tensa, bastante preocupada, e ele então conversando. Aí a família foi para casa tomar banho, trocar de roupa, aquela coisa toda, e ele veio depois a desencarnar. Então a pergunta é, de onde surgiu aquela súbita melhora em tão pouco tempo de um paciente que estava ali há semanas no estado comatoso? E logo antes da desencarnação ela teve essa melhora e aconteceu isso. Claro que a gente está fazendo aqui conjecturas, né? Suposições e tudo mais, mas são situações em que a gente vê que são momentos que trazem um bom efeito para o indivíduo, um efeito para a família, para sair daquela concentração vibracional negativa, densa, né, em torno daquela pessoa, para que possa facilitar a desencarnação dela. E aqui nesse caso, então, né, André Luiz ele faz essa transfusão para dar ali aquela revitalizada no organismo de Marita. Avançando para finalizarmos. Nesse ínterim, Félix aconselhou que eu me adensasse na apresentação, também ficando ali, né, mudando a densidade do seu perispírito. Exato, Angelina, exato. Então, me aconselhou que eu me adensasse na apresentação, a fim de que Moreira me enxergasse os exercícios. Nesse caso, né, o trabalho que André Luiz estava fazendo para que fosse percebido por Moreira. Conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Orei empenhando-me na consecução do objetivo
E quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizara, o vampirizador deitou-me o olhar espantadiço. Cambalearam sensibilizados, aflitos. E aqui nesse caso, né, os dois cambalearam porque Moreira viu André Luiz e se sentiu naquele momento absolutamente comovido. E ao mesmo tempo Cláudio, que mantinha uma ligação mental com ele, acabou sentindo esse mesmo efeito, né? Então Cláudio não sabia por que passou mal. Talvez porque visse Marita deitada no leito. Mas Moreira viu Marita deitada no leito sendo amparada por André Luiz. Então foi um efeito maior ainda. Incoercível emoção me tomou a alma. Cláudio abeirou-se trêmulo da filha e rompeu os soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente tornou a infância e a mocidade, lembrou as leviandades primeiras, e reflexões do passado corporificaram-lhe na memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas, né, que ele, Cláudio, tinha feito. Cada jovem que iludira, cada mulher de cujas fraquezas abusara, repontavam-lhe na tela mental como que a lhe perguntarem pela filha a que a vida lhe trouxera. Então é aquele quadro mental de acusações, de culpa que ele sentia. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio ajoelhou-se e com ele pôs-se Moreira genuflexo. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, mirou a face e os lábios entumecidos por equimoses, né, aquele lábio arroxeado, com hematomas e tudo mais, né? Aspirou o ar deteriorado que se lhe exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido. Ah, minha filha, minha filha! Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira vergou, como se esmagada de sofrimento. Ambos jaziam ali debruçados, rente aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita se me aconchegava ao regaço. Reconheci que a providência divina, em seus desígnios, não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Segurando a moça inerme à altura do peito, afaguei-os com a destra, sustentando-me em prece. E a prece clareava-me o pensamento, corrigindo-me a visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava, em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não, eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. Então, aqui finalizando esse capítulo número 1, tivemos então aqui esse trecho relatado por André Luiz, mostrando aqui essa grande sensibilização, né, a sensibilização de Cláudio, a sensibilização de Moreira, o próprio André Luiz mudando a sua forma de vivenciar aquelas experiências, né, porque nós lemos anteriormente que quando você vem do mundo espiritual com uma determinada missão de auxílio, por exemplo, que foi o caso de André Luiz, que acabou sendo envolvido nessa história toda, a gente percebe que, como ele colocou aqui, ele sentia verdadeira aversão por Cláudio, pelo obsessor, por aquilo que eles faziam contra a Marita. Isso mostrava que ele estava passionalmente envolvido naquela situação. E isso mostra como é difícil para o espírito trazer uma missão do plano espiritual e depois ele se envolver com a situação toda, tomando partido, porque foi o que aconteceu. Ele tomou partido por Marita, que era vítima de toda aquela circunstância, e elegeu, então, todos aqueles que eram algozes. Marina, que era uma jovem indiferente, Márcia, que era uma mãe que desprezava a filha, Cláudio, que era aquele homem desequilibrado, Moreira, que era obsessor. Então ele elegeu com quem ele estava a favor
e para quem ele, ou a quem ele dirigia ali os pensamentos contrários. E nesse momento final, a gente viu então que ele estava ali prestando assistência não apenas para Marita, mas agora prestando assistência também para Cláudio e para Moreira, vendo ali dois irmãos em